Engravidei do meu melhor amigo gay. Nunca pensei que escreveria isso. Se alguém me dissesse, anos atrás, que eu estaria grávida do meu melhor amigo gay, eu teria rido na cara da pessoa. Mas aqui estou, escrevendo isso de forma anônima porque ainda não sei como lidar com tudo o que aconteceu e, principalmente, com o que ainda vai acontecer. Eu sou mulher, 27 anos. Ele, vou chamar de Lucas, 29. Nos conhecemos na faculdade. Viramos amigos rápido. Rápido demais. Desde o começo ele sempre foi muito claro sobre ser gay. Nunca houve dúvida, nunca houve flerte, nunca houve aquela tensão estranha entre homem e mulher. Ele era seguro, estável, meu lugar de descanso. O Lucas era o tipo de amigo que te buscava às 3 da manhã, que te defendia em briga, que ouvia seus dramas amorosos sem julgar. E eu virei a mesma coisa pra ele. Durante anos, fomos inseparáveis. As pessoas até brincavam dizendo que parecíamos um casal, e ele ria, eu ria, tudo normal. Até que a vida começou a dar errado, pra nós dois, ao mesmo tempo. Eu saí de um relacionamento tóxico. Ele terminou com um namorado de quase 4 anos. 2 corações fudidos, dividindo pizza, vinho barato e desabafos madrugada dentro. E aqui começa a primeira parte onde tudo muda. Uma noite, depois de bebermos mais do que devíamos, a conversa ficou estranha. Falamos de solidão, de medo de envelhecer sozinhos, de como parecia difícil confiar nas pessoas hoje em dia. Eu falei, meio brincando, às vezes eu penso que nunca vou ter um filho. Ele respondeu, eu também. Rimos. Mas o silêncio depois foi diferente. Ele disse que sempre quis ser pai, mas que o processo para um homem gay era caro, burocrático, distante. Eu disse que sempre quis ser mãe, mas tinha pavor de fazer isso com a pessoa errada. Foi aí que ele soltou, meio rindo, meio sério. Engraçado como a gente se daria bem criando uma criança juntos. Eu ri também, mas dessa vez, a ideia não morreu ali. Nas semanas seguintes, o assunto voltou, sempre em tom de piada, sempre acompanhado de risadas nervosas. Até que um dia, ele falou sério. Sentou na minha frente e disse, e se não fosse piada? Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele respirou fundo. E se a gente tivesse um filho juntos? Sem romance, sem mentira, só parceria. Meu primeiro impulso foi dizer não. Parecia loucura, mas eu não disse, porque no fundo, a ideia não me assustava tanto quanto deveria. Conversamos por meses. Tudo, absolutamente tudo. Regras, limites, expectativas. Não seria um casal. Não fingiríamos algo que não existia. A criança saberia a verdade. Seríamos pais. Só isso, até que veio a pergunta inevitável. Como? Fertilidade? Caro demais. Clínica? Fora de alcance. E aí veio a frase que mudou tudo. Do jeito mais simples. Eu travei. Ele completou. Só uma vez. Sem emoção. Sem confusão. Eu devia ter corrido. Mas não corri. A noite aconteceu. E eu não vou romantizar. Foi estranha. Foi desconfortável. Foi mecânica. Mas não foi errada. No dia seguinte, a gente fingiu que nada tinha acontecido. Voltamos a ser amigos. Rimos. Saímos. Vivemos. Até que o atraso veio. Depois o teste. Depois o segundo teste. Depois o terceiro. Grávida. Quando eu contei pra ele, ele sentou no chão. Literalmente. Chorou. Riu. Chorou de novo. Eu achei que o pior já tinha passado. Eu estava muito enganada. A gravidez trouxe algo que não estava no nosso contrato. Sentimentos. Não os óbvios. Não paixão. Mas apego. Dependência. Ciúme. Ele começou a se preocupar demais. Queria controlar tudo. Minha alimentação. Meus horários. Minhas saídas. Eu comecei a me sentir observada. Vigiada. Quando ele começou a sair com outro cara, algo em mim doeu. E isso me assustou mais do que qualquer coisa. Porque eu não queria ele. Mas também não queria perder o lugar que eu tinha na vida dele. O primeiro grande plot twist veio no 5º mês de gravidez. Descobri por acaso. Uma conversa aberta no celular dele. Com o ex. Eles nunca tinham terminado de verdade. E pior, o ex não sabia da gravidez. Quando confrontei o Lucas, ele desmoronou. Disse que estava confuso. Que tinha medo de contar. Que achou que daria tempo. Eu explodi. Não pela mentira, mas porque percebi algo horrível. Eu estava carregando uma criança, numa estrutura que já estava rachada, mas ainda tinha mais. No 7º mês, minha mãe descobriu tudo, e reagiu pior do que eu imaginava. Disse que eu estava usando ele. Disse que isso era pecado. Disse que a criança ia sofrer. Pela primeira vez, eu duvidei de tudo. Passei noite chorando, pensando se tinha destruído 3 vidas de uma vez. O verdadeiro plot twist veio perto do parto. Durante uma consulta, o médico perguntou algo simples. O pai vai querer registrar. O Lucas ficou em silêncio. Depois, no carro, ele disse, eu não sei se consigo. Meu mundo caiu. Ele confessou que estava com medo, que sentia que tinha forçado uma vida que não estava pronta, que talvez fosse melhor eu seguir sozinha. Ali, eu entendi a verdade mais cruel de todas. O acordo sempre foi justo, até ficar real demais. Nos afastamos por semanas. Eu me preparei para ser mãe solo. E então, no dia do parto, ele apareceu, com os olhos vermelhos, assinado o reconhecimento, dizendo, eu fugi porque tive medo, mas não vou fugir do meu filho. Hoje, nosso filho tem 6 meses. Não somos um casal. Nunca fomos. Ele tem um namorado. Eu estou solteira. Não é uma família tradicional, mas é honesta. E sabe o que é mais estranho? Eu achei que depois do nascimento do nosso filho, o pior já tinha passado. Eu estava errada. O ex do Lucas nunca aceitou a criança. Nunca aceitou a ideia de que ele tinha construído algo fora daquela relação. No começo eram só comentários venenosos. Depois mensagens. Depois ameaças veladas.
Lucas dizia que era ciúme, que ele ia se acalmar, até o dia em que não se acalmou. Eles discutiram feio na rua. Gritos, acusações. O ex dizia que a criança não devia existir, que aquilo tinha acabado com a vida dele. Eu não estava lá, mas o Lucas chegou em casa tremendo. Naquela noite, o ex apareceu novamente, alterado, fora de controle. Não vou entrar em detalhes, só vou dizer uma coisa. Ele tentou machucar o que o Lucas mais amava. Não conseguiu, porque o Lucas reagiu, porque alguém chamou ajuda, porque a situação saiu do controle rápido demais. A polícia foi chamada. Medidas legais vieram depois. Quando tudo acabou, eu vi algo que nunca tinha visto antes. O Lucas chorando, de medo, não por ele, mas pelo filho. Naquele dia, algo mudou. O Lucas cortou qualquer contato. Assumiu proteção total. Virou pai de verdade, não só no papel. O ex desapareceu da nossa vida, mas o trauma ficou. Hoje, quando olho meu filho dormindo, eu entendo. Não foi o acordo que nos transformou em família. Foi o perigo. Porque quando alguém tenta tirar algo de você, é aí que você descobre o que realmente ama.